Senhor Deus, meu Pai, agradecemos, Senhor, por essa graça, por essa oportunidade que nos deu. Muitos queriam ter a oportunidade e não teve mais. Agradecemos, Senhor, por este dia de vida, pelo fogo, pela saúde, pelo alimento, pelo livramento que nos deu neste dia. Agradecemos, Senhor, pela vida da nossa família. Agradecemos, Senhor, pela vida dos pastores, dos missionários, das missionárias, dos obreiros, dos membros congregados. Ó Deus, toma o teu povo nas tuas mãos. Espírito Santo continua consolando a igreja de Jesus. Continua colocando a igreja de Jesus no prumo para ir morar no céu. Abençoa a tua filha, meu Deus, que vai ministrar a palavra do Senhor nesta noite. Espírito Santo encarrega sobre a vida dela e ajuda ela a ensinar e nós entender a tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós iremos louvar o nosso Deus com o hino de número 25. E a igreja abra a boca e louve a Deus, porque o nosso Deus merece o nosso louvor. Mais um dia o Senhor nos concedeu acordar, trabalhar, estar bem e estar aqui na casa do Senhor. Então nós temos motivo. Então abra a sua boca, também vou abrir a minha aqui e vamos louvar aquele que merece. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor, triunfante estou, confiando em ti. Meu Jesus, grande consolador, ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Aleluia, glória a Deus. O título da nossa lição é a lição número 1, do mês de abril, 6 de abril de 2025, que tem por tema o Verbo que se tornou em carne. O nosso texto áureo ele diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículo 14. E a verdade prática nos diz assim: o verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. E nossa leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de João, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 1 ao 14. Quem não tem a lição, acompanhe pela Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14, que nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. A estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido o pastor Anselmo para estar orando, agradecendo a Deus pela palavra lida. A paz do Senhor, oremos. Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra lida nessa noite. Continua, Senhor, tomando a direção desse trabalho. Ó Deus, abrindo, Senhor, o entendimento da tua serva, irá trazer o ensinamento da tua palavra desse novo trimestre. Senhor, capacita através do teu Espírito Santo. Pai, também nós possamos também, Senhor, adquirir, reter esses conhecimentos maravilhosos da tua palavra. Assim, Senhor, continua abençoando a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós iremos apresentar os nossos visitantes. Temos aqui um amigo ou uma amiga que nos visita, porém não quis colocar o nome, mas seja muito bem-vinda ou bem-vindo em nome de Jesus. Temos também um pedido de oração, irmã Maria Cavalcante, aí que orar no final, lembrar de orar pela irmã. E se tiver mais alguém aí no nosso meio que também não quis colocar o nome, mas chegou aí depois que a prancheta veio para cá, sinta-se apresentado, sinta-se à vontade no nosso meio. Aqui é a casa de Deus, aqui é o lugar onde Deus transforma vidas e faz algo novo na vida das pessoas. Hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre o Verbo que se tornou em carne. Nós sabemos que a humanidade, quando Deus, Ele criou o ser humano lá no Éden, o propósito de Deus era que o ser humano fosse mordomo da criação. O objetivo de Deus era que o homem cuidasse de tudo aquilo que Ele havia criado. E Deus estabeleceu com o seu poder todas as coisas, e ali colocou o homem.
Senhor havia dado uma ordem, dizendo que de tudo aquilo que ele havia feito era para o bem do homem. Porém, naquele jardim a qual o Senhor havia colocado aquele casal, que foi Adão e Eva, e todos conhecem muito bem, a palavra de Deus diz que Deus lhe deu uma ordem, dizendo que havia um fruto no meio do jardim a qual aquele casal não poderiam comer, não deveriam comer, que se comesse certamente morreriam e passariam ao conhecimento do bem e do mal. Como o pastor costuma dizer, Deus ele é muito democrático, porque Deus poderia muito bem dizer, dar uma ordem ser enfático e dizer não é para comer e acabou. Mas não, Deus orientou dizendo que eles não comessem, porque aquele fruto lhes trariam consequências desastrosas. Porém, havia no homem um livre-arbítrio, e infelizmente Adão e Eva usou o livre-arbítrio para comer exatamente o fruto a qual o Senhor lhe proibira de comer. E com esse acontecimento veio a condenação a toda a raça humana, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Com esse acontecimento, a humanidade que foi feita para que viesse usufruir de uma terra fértil, de uma terra maravilhosa e de todos os benefícios que Deus havia criado, agora houve uma barreira, houve agora, rasgou-se aquela comunhão, rompeu-se aquela comunhão com Deus através do pecado de Adão e Eva. E a lição desta noite está nos dizendo que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Houve então a necessidade de Jesus deixar o seu trono de glória e vir encarnar nesta terra, nascer da Virgem e habitar entre nós para pagar o preço do meu e do teu resgate. Porque a Bíblia diz que em Adão nós caímos. A Bíblia diz que em Adão nós pecamos. Em Adão deixamos de comungar com Deus. Em Adão perdemos a conexão. E foi necessário que o Verbo se fizesse carne e habitasse entre nós. Muitos dizem por aí que um dos maiores eventos que aconteceu na Terra foi o homem ter pisado na Lua, coisa que eu particularmente não acredito. E eles acreditam que isso foi um grande evento, mas não foi. O maior evento da história foi Deus ter se encarnado em Cristo Jesus e ter pisado e habitado na terra com os humanos. Porque ele veio, ele deixou o seu trono de glória e esteve aqui com os seres humanos. Ele veio e viveu como um de nós. Só que não teve pecado e não comungou com o pecado. A Bíblia diz que Jesus esteve no mundo, mas o mundo não estava nele. Jesus ele não compartilhou com aquilo que desagradava aos olhos do Criador. Jesus ele veio e cumpriu o seu ministério. E ele se fez carne e habitou entre nós para novamente nos dar o direito de salvação, para nos dar o direito de religar a Deus. Muitos não entendem
que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Imagine que nós vivíamos na podridão dos nossos pecados. Eu particularmente conheci Jesus aos meus 19 anos, e para mim é uma honra e um grande privilégio ter conhecido Jesus ainda na minha mocidade. E eu sempre falo isso nas minhas orações, que sou muito grata a Deus por Ele ter me chamado, ter me escolhido e ter mudado a minha história. E imagine o privilégio de todos nós que estamos aqui nesta noite e que já conhecemos essa verdade e que sabemos que Jesus, Ele veio com o objetivo de nos religar a Deus e nos dar o céu de glória. Porque é uma humanidade caída, humanidade que estava fadada ao fracasso por conta do pecado de um homem. Mas a Bíblia diz que Jesus, Ele veio para pagar o preço das nossas dívidas, para pagar o preço do nosso pecado. Quando nós lemos o livro de João, nós observamos cada detalhe. Quando ele fala que Jesus é o bom pastor, quando ele fala que Jesus é a porta, quando ele fala que Jesus é o caminho, quando ele cita os trechos de Jesus em que toca no nosso coração. Jesus foi um dos precursores do Messias, foi um dos que anunciava que o Messias viria. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele veio e habitou entre nós e mudou a nossa história. E nós estamos aqui nesta noite sendo privilegiados, porque o Senhor, Ele veio, entrou na nossa vida. A sua palavra chegou até os nossos ouvidos e mudou o nosso coração e mudou a nossa mente. Louvado seja o nome do Senhor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Imagina um Jesus cheio de glória, cheio de regalias, cheio de honra lá no céu, mas ele viu-se na situação de que precisava deixar tudo aquilo para descer e pagar o preço do meu e do teu resgate, porque não tinha nenhum outro que tinha condição de pagar essa dívida. Somente nele nós temos a salvação. O Evangelho de João nos diz assim o primeiro tópico, e o primeiro subtópico diz autoria e data. O apóstolo João é o autor do Evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto e também nos escritos dos denominados pais da igreja. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, de acordo com os estudiosos. O Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância nesse quarto Evangelho.
Se Jesus não morre na cruz, eu e você estaríamos condenados ao inferno e não teria outra saída. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O propósito do Evangelho. O Evangelho de João tem como um dos propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crer encontrar a vida em seu nome. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como o prólogo de João, ou seja, a apresentação desse Evangelho. Nesse trecho, o apóstolo apresenta Jesus como Filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. Assim sendo, o Logos é a palavra encarnada. Observe que quando Jesus, ele já estava na terra, porém Jesus, ele ainda não tinha se manifestado como deveria, porque ele precisou esperar para cumprir o seu ministério. Mas João já avisava, ele já dizia que aquele que viria após ele não era digno de desatar foi mais ou menos assim, de calçar sandálias, algo do tipo, ele disse. Ou seja, ele estava se referindo, dizendo que aquele que viria após ele era bem maior que ele. Se tinha pessoas ali que o admiravam, aquele que viria era bem maior e que ele não era digno de nem lavar os seus pés. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que viria, ele era maior e ele era capaz
e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e achará pastagens. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Jesus, Ele habita na minha e na tua vida. Ele mudou a minha e a tua história. Ele nos deu o privilégio de estarmos aqui nesta noite. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor nos chamou, nos resgatou e mudou a nossa vida através do seu sacrifício vivo lá na cruz do Calvário. Esse foi o propósito de Jesus. Esse foi o propósito do Evangelho, da sua palavra, nos levar novamente a ser conectados ao céu, a sermos novamente conectados a Deus através da sua palavra. Jesus, Ele se fez carne e foi introduzido na história como humano, como pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. A natureza de Jesus, apesar de o Evangelho de Jesus sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a natureza humana. Neste sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor, em favor dos pecados da humanidade. Em João, tanto na divindade quanto na humanidade de Jesus são afirmadas. Nós observamos a humanidade de Jesus em João. Nós observamos ali quando Jesus ele se compadecia de pessoas. A Bíblia diz que Jesus chorou com os humanos. A Bíblia diz que quando Jesus via alguém sofrer, ele sofria junto. A Bíblia diz que Jesus ele se compadeceu. Há um episódio na Bíblia que a Bíblia diz que Jesus chorou quando ele ouviu a notícia. As irmãs de Lázaro chegam dizendo que Lázaro estava morto e que já era de 4 dias. A Bíblia diz que quando Jesus vê o sofrimento nos olhos das irmãs de João, ele chorou. Ou melhor, de Lázaro, ele chorou. Ou seja, Jesus como humano, ele se compadeceu da situação daquelas mulheres. Só que Jesus como Deus, ele ressuscitou Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus era Deus, mas também se fez carne e habitou entre nós. Jesus como
Jesus, o Verbo de Deus, a revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo não redigiu a introdução, quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o Verbo, era a palavra, estava com Deus. É provável que tenha como referência Gênesis 1:1. Esse primeiro versículo do evangelho mostra que o Verbo é Deus, no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim, assim muito além do passado. Desde o princípio, o Verbo já existia com Deus e estava com Deus e é Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então a revelação que ultrapassa o passado, Jesus a cada dia, Ele se manifesta na vida de alguém de uma forma diferente, de acordo com a necessidade. Ele vai se manifestando na vida de pessoas, na vida de famílias. Observe que quando nós levamos o evangelho a uma família que está sofrendo, que está perecendo, a palavra, ela chega ali, o Espírito Santo faz uma obra e aquela família começa a crer em Jesus, a crer no seu evangelho, e aí vai como a luz da aurora que vai raiando, 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 e de repente Deus vai limpando, e quando pensa que não, está toda a família servindo a Ele, está toda a família livre da podridão e está aqui servindo a Ele, porque esta palavra, ela tem o poder de transformar. Jesus tem o poder de limpar, Jesus tem o poder de fazer essa obra na vida do ser humano. A natureza fundamental do Verbo, tal como Deus é eterno, também o Verbo é. Mais adiante em Apocalipse, o apóstolo João descreve o Verbo como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Assim, conforme seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto o Verbo é encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus, porque Ele é Deus. Muitos homens têm até entendimento material, carnal, podemos dizer assim, e não têm entendimento das Escrituras, porque a Bíblia diz que Deus ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Observe que se você pegar um crente que ele tem raiz e você colocar ele junto com um doutor que só sabe as letras deste mundo e deste século, o crente que tem raiz, que tem Jesus, o Espírito Santo, o Pai, ele coloca o doutor no bolso, porque tem sobre ele uma sabedoria que vem do céu, e ele consegue explicar sobre os mistérios da salvação, ele consegue falar com propriedade sobre o que é a salvação, sobre o que é o céu, ele detalha com precisão o plano divino para a salvação da humanidade.
se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para Logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Às vezes eu me paro a pensar como Deus nos amou de uma forma tão grande, como diz lá em João, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. O que é uma tal maneira? Uma maneira inexplicável. Não dá para explicar o amor que Deus usou para com a humanidade. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E às vezes eu me paro a pensar, meu Deus, o Senhor enviou o seu Filho único, santo, perfeito, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, para descer a esta terra, viver aqui. Imagine o privilégio que aqueles homens do passado tiveram de andar com Jesus, de estar com Jesus. Não vê aqueles discípulos lá no caminho de Emaús, quando depois eles testificaram dizendo, não vê como nos ardia o coração quando ele falava conosco. Imagine o privilégio daquelas pessoas de estarem ao lado de Jesus. Se para nós que hoje somos dele, já temos uma sensação maravilhosa em estarmos aqui servindo a ele, como um culto de domingo que nós estivemos aqui, uma presença tremenda do nosso Deus no nosso meio, uma presença real que nós não conseguimos ainda ver Jesus com os olhos carnais, mas nós sentimos a sua presença real no nosso meio. E aí eu fico a me perguntar, Deus, que amor tão grande do Senhor enviar o seu Filho Jesus para estar conosco, e ele está conosco aqui nesta noite, e ele está conosco quando nós vamos trabalhar, quando nós estamos em casa, quando vamos para a escola, quando vamos para todos os lugares, porque ele está conosco, e quem está com ele sente a sua presença e vive uma vida diferenciada, vida de resgatos, vida de conectados novamente através do Senhor e Salvador Jesus, porque ele se fez carne e habitou entre nós para nos dar esse direito. Então, crente, é privilégio demais para mim e para você, é privilégio demais. E além da bênção da salvação, como disse o salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Qual é o crente nesta noite que está sentado nesses bancos e que não tem bênçãos e mais bênçãos para contar? Nós saímos por aí para evangelizar e falar desse amor, e falar desse evangelho, e levar Jesus aos corações e aos lares. E aí precisamos contar para essas pessoas o nosso testemunho, o que Jesus fez na nossa vida, o quanto ele foi maravilhoso e nos tirou do charque de lodo e mudou a nossa história e hoje nos fez diferente. Às vezes tem pessoas que dizem assim para mim, Renata, eu ainda lembro de vocês lá no passado. Aí eu digo assim, tu já viu a obra linda e maravilhosa que Jesus fez na nossa vida? Porque Jesus, ele fez uma obra tremenda na minha vida e na minha família. Louvado seja o nome do Senhor. E esse segundo tópico, ele nos ensina que o Evangelho de João retrata Jesus como o verbo divino que se fez presente na história. Ele se fez presente como carne, como homem, na
Ele esteve aqui conosco. E Ele continua conosco. Hoje em espírito, mas esteve em carne. E Ele está conosco em espírito. E a Bíblia diz que Ele voltará outra vez para nos levar para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no nosso terceiro subtópico, no terceiro tópico, nos diz assim: a encarnação do Verbo. Está dividido em 3 subtópicos, que diz a manifestação do Verbo e a luz do mundo, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus, a manifestação e a habitação do Verbo. A manifestação do Verbo é a luz do mundo. A Bíblia diz que Jesus ele pronunciara dizendo: eu sou a luz do mundo. E quem está em mim não andará em trevas, porque Ele é a luz do mundo. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. Deus disse: haja luz, e houve luz. Quem estava presente? A palavra. A ordem foi dada através de uma palavra, através da palavra. Haja tal coisa, e logo surgia. Foi assim que Deus criou todas as coisas. A seguir, Ele faz uma distinção entre luz e trevas. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. Sobre a luz. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Os homens ouviam, os homens daquela época, e decidiram rejeitar, mas aqueles que o aceitaram, ou melhor, aqueles que o aceitou, Ele deu-lhe o poder de ser chamado de Filho de Deus. Observe, um filho que não veio da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E tem o privilégio de, em Cristo, ser chamado de Filho de Deus. Eu e você temos esse título de Filho de Deus. Filhos por adoção, filhos pela fé, filhos através do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz, filhos religados, filhos regenerados, filhos transformados, filhos que têm vida nova em Cristo Jesus. O privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, que Israel não acreditam até hoje, tem sim já judeus cristãos que já foram convertidos ao Evangelho, mas até hoje Israel ainda aguarda o retorno, ou melhor, o retorno não, Israel ainda aguarda a primeira vinda de Jesus. Surpresa para eles será quando eles descobrirem que aquele Jesus que virá é aquele mesmo Jesus que foi crucificado. Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus, pela fé no nome de Jesus. Tanto os judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino da redenção a toda a humanidade. Assim, os gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Muitas pessoas aí fora, elas dizem assim: mas todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que para
e a sua palavra, e os seus mandamentos, e as suas ordenanças. Imagine alguém que tem um patrão, mas não respeita seu patrão. Alguém que tem um patrão, mas não obedece às ordens que seu patrão lhe dá. Logo, aquele patrão não é senhor daquela pessoa. Para ser senhor é preciso que lhe obedeça. E para ter Jesus é preciso obedecer. Viver. A Bíblia diz: quem crê em mim será salvo, mas quem não crê será condenado. Jesus, ele veio para nos religar e nos dar esse título de filhos de Deus. Ah, não, mas todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que para ser filho de Deus é preciso entrar pelo caminho único que se chama Jesus. Quando ele mesmo pronunciou dizendo no Evangelho de João, João disse em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se ele disse eu sou o caminho, você pode procurar milhões de caminhos que você vai chegar no mesmo lugar que você está. Se você ainda não conhece a verdade, você vai chegar no mesmo atoleiro, vai continuar na mesma situação e não vai te levar a nada. Agora, se entrar pela porta e pelo caminho que é Jesus, aí agora há a mudança de vida, a mudança de comportamento, a mudança de caráter, a mudança perante a sociedade, a vida transformada, porque só Jesus, ele pode fazer essa mudança que o homem precisa e se tornar um filho de Deus. Quer viver na bagunça, mas sou filho de Deus. Quer viver na prostituição, mas sou filho de Deus. Quer viver nas drogas, mas sou filho de Deus. Ei, tu não consegue nem ser um cidadão da pátria terrena e está querendo sozinho ser um cidadão da pátria celestial. Só consegue ser um cidadão da pátria celestial através de Cristo Jesus. Se o homem conseguisse chegar a Deus sozinho, que necessidade teria de Jesus fazer tudo isso? Vir, pagar o preço, morrer na cruz? Nenhum. Não haveria necessidade. Mas como não havia escape nem saída, esse era o único meio, ele veio para mudar a minha e a tua história. Ele veio para mudar a minha e a tua vida. Ele se manifestou nas nossas vidas e mudou a nossa história. A manifestação e a habitação do Verbo. A frase "o Verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus. Ele veio e nasceu da Virgem como homem e viveu entre nós. Viveu entre os humanos da sua época. E eles viam Jesus, eles comiam com Jesus, eles andavam com Jesus. Não vê a mulher lá do poço de Jacó? Uma mulher pecadora. Jesus teve sede e pediu água àquela mulher. Na verdade, já havia um desejo no coração de Jesus de mudar a vida daquela mulher. E ele olha para aquela mulher e pede água para beber, mas aquela mulher diz que ela era samaritana e ele judeu e que eles não se comunicavam. E Jesus olha para ela e diz: ah, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pedes de beber, é tu que me pedirias água viva. Jesus estava dizendo com outras palavras para aquela mulher: ei, esse aqui que tu está vendo tem poder para transformar a tua vida e te fazer alguém diferente, reescrever a tua história e fazer tudo novo. E Jesus transformou aquela mulher em uma filha de Deus naquele dia. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda
sua palavra. Mas não é só aqui. Todas as igrejas evangélicas, seja ela Assembleia de Deus ou qualquer outra, mas que tem Jesus como seu único Senhor e Salvador, e a Bíblia como regra de fé e prática, estão reunidos também ouvindo esta palavra, conectados em Cristo, porque nós fomos chamados e mudados e transformados. O mundo lá fora diz assim: bestagem desse povo, é culto terça, é culto quinta, é culto sexta, é culto sábado, é culto domingo, é culto todo dia. Eles não têm noção da grandeza que é isso. Eles não têm noção da grandeza que é chegar aqui e sentir a presença do Deus vivo. Eles não têm noção da grandeza que é saber que esse Jesus mudou o nosso entendimento, mudou a nossa vida, mudou a nossa história e nos encheu de gratidão por termos sido salvos por Ele. Não existe prazer maior do que estar na casa de Deus, do que estar na sua presença. De termos a presença de Deus, quando Deus usa alguém, começa a abrir a boca para louvar Ele aqui. Quando você está ligado, está cheio de Deus, você sente uma conexão que você não lembra de conta para pagar, você não lembra de sentir fome, você não lembra de nada. Quando você está aqui cheio da presença de Deus, você está numa dimensão espiritual tão diferente que não lembra de nada. Tem culto aqui que se eu pudesse eu ficava aqui dia e noite sem sair, porque é uma presença tão tremenda que nos dá um gozo tão grande na alma. E imagine, irmãos, o que nós vamos sentir lá na rua. Imagine o que nós vamos sentir lá quando nós pudermos ver nosso Senhor face a face e nós pudermos olhar um para o outro, porque nós lá vamos ter a mente de Cristo e olhar e poder dizer assim: nós chegamos, nós vencemos, nós conseguimos. Louvado seja o nome do Senhor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, pagou o preço do nosso resgate e nos deu o direito de entrar no céu. Aqui o terceiro tópico, ele nos ensinou nesta noite que por meio da manifestação do Verbo de Deus, a luz do mundo, temos a bênção de sermos considerados filhos de Deus. Viu a diferença de quem consegue ser filho? É filho quem está ligado, é filho quem está conectado. Você vê que quando a mãe está grávida, a criança está conectada e ligada através do cordão umbilical. Sem a ligação do cordão umbilical, não há vida para o bebê. Sem Jesus não há vida para ninguém. Sem Jesus não há vida. A vida é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa conclusão nos diz assim: nesta lição tivemos a oportunidade de iniciar o estudo do Evangelho de João, mostrar sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Eu quero dizer a você que é novo convertido: leia os evangelhos, mastigue os evangelhos, leia, releia os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia, releia, leia e releia. Depois você começa a ler o restante da Bíblia e você vai ter um entendimento tremendo. E você vai ter um entendimento maravilhoso, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós e nos deu esse grande privilégio de estarmos aqui nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda mais e mais a colocar em prática a sua palavra e a viver uma vida reta
essa minha rica oportunidade em nome de Jesus. Devolvo aqui o microfone ao nosso irmão presbítero Domingos. Meu amigo, por essa palavra, oração, consideração, você, meu amigo, que ouviu a palavra de Deus nesta noite. Se o Espírito Santo tocou você e você deseja, venha acender a luz comum do Senhor Salvador, da tua alma passada, se Filho de Deus, pela palavra. Venha nesta noite que a igreja ora por você. Querida, a palavra de tudo que é ligado no céu, que é ligado na terra. Se alguém nesta noite que quer decidir entregar a vida para Jesus, se o silêncio diz que não, o nosso pastor céu vai orar e dar a bênção para nós em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor mais uma vez. Quanto deseja as orações? Bendito Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, nessa noite, pelo ensino da tua palavra, por essa escola abençoada, Senhor. Continua abençoando a tua serva, ó Deus, que ministrou esta aula nessa noite. Continua também, Senhor, abençoando cada aluno da escola dominical, que possa crescer mais e mais no conhecimento da tua palavra. Agora, Senhor, toma a tua igreja nas tuas mãos, os teus servos. O Senhor conhece a necessidade de cada servo teu aqui nessa noite. Nos despede, Senhor, debaixo da tua paz, da tua proteção. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só agora, mas para sempre. Amém.